Professor Alisson, apresentação magnífica, primorosa essa análise histórica, fiquei pensando numa série de coisas aqui. O senhor realmente trouxe pontos centrais para a gente que realmente vive no meio do esporte, assim, literalmente bateu em várias questões assim que vivemos no dia a dia, de quem pratica, de quem leciona. Foi fantástico. Vou passar para todos os colegas, quem quiser levantar alguma questão. A Luciana tinha feito uma pergunta a respeito da fala do professor do distanciamento. Ela fez a pergunta pelo chat. Se essa variação do distanciamento ela se altera conforme a cultura, ou ela mais ou menos se mantém? Sim, na distância presume-se que cada cultura tenha uma, mas em todas elas, obviamente, a cultura da distância maior é para as pessoas menos conhecidas e da menor para as mais conhecidas. Então, padrão é o mesmo. Professor Alisson, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Antônio, com relação especificamente ao jiu-jitsu, eu acho que para quem pratica o jiu-jitsu, a gente tem um diferencial com relação às artes marciais, que é a dificuldade do capital em comodificar o jiu-jitsu. Ele é meio resistente à comodificação, até pela característica da regra, que não é tão visualmente tão fácil de aprender como o boxe, por exemplo. Então, por exemplo, para quem aprecia uma luta de jiu-jitsu, necessariamente você tem que conhecer as regras para poder apreciar aquilo. Até vou pegar uma parte musical que eu sei que o senhor gosta, por exemplo, Khachaturian, né, que o senhor sempre fala, daquele músico soviético que usa uma música dissonante, que é meio que anti-burguês. O jiu-jitsu é um pouco isso. Ele teve que ser domesticado pelo capital. Por exemplo, o MMA teve que restringir o tempo. E dentro do próprio jiu-jitsu tem um pessoal que é meio reacionário, mas que defende um jiu-jitsu anticapitalista, por exemplo, fazer jiu-jitsu sem regras de tempo, sem regras de pontuação. Como é que a gente consegue transbordar? O senhor falou que, por exemplo, a arte marcial acaba sendo um sistema, quer dizer, dentro daquele sistema interno a gente consegue ter uma sociabilidade de um deslocamento temporal que o senhor mencionou, mas voltando para o mundo comum, volta tudo dentro daquela sociabilidade capitalista. Como é que a gente consegue transbordar essa característica? Será que é possível transbordar essa característica assim, de difícil comodificação do jiu-jitsu para fora? Talvez denunciando isso. Uma coisa que eu imaginei, por exemplo, é pensar assim, olha, essas regras que vocês estão colocando estão tornando o jiu-jitsu menos legal. A gente diminui o número de finalizações, tem menos finalizações nos campeonatos, as lutas têm ficado mais chatas, justamente porque o capitalismo está entrando no jiu-jitsu, né? Talvez seja por aí um pouco. Pois bem, Antônio, querido, eu penso, tanto quanto os marxistas, como Marx e a Escola de Frankfurt, que nenhuma atividade dentro da sociabilidade capitalista escapa da forma mercadoria. Nenhuma. Tampouco as modalidades das artes marciais. Então, o jiu-jitsu, o que ele tem de mais difícil para uma espécie de padronização, também mercadologicamente pode ser exatamente a sua especificidade, porque o próprio Marx já disse em Capital que um bem que não seja tão facilmente reproduzido vale mais. Só isso. Portanto, ele valerá. E daí uma tendência, inclusive, muito típica do capitalismo pós-fordista em trocar os esportes marciais padronizados. Eu dou o exemplo do esporte do fordismo, da arte marcial do fordismo, que foi o judô para os países ocidentais. Uma arte marcial bastante padronizada, bastante posta em termos de regras claras e definidas, de tal modo que esta chegada ao pós-fordismo, quando então seria fácil ou então menos apelante ao corpo, ou menos instigante, ou então eu vou falar em termos de psicanálise, cuja interpelação é menor, uma arte marcial mais óbvia, interpelação subjetiva menor, quando se chega no pós-fordismo é preciso aumentar o grau da interpelação, eu diria inclusive psíquica, inconsciente, corporal, estética e erótica. E daí vem a troca, por exemplo, do judô pelo jiu-jitsu, porque exatamente é uma arte mais difícil, é uma arte com regras menos plásticas. Então, o que estou dizendo é que exatamente a acumulação chega naquele que é o tesouro mais precioso nas artes marciais, porque quanto mais difícil, mais teoricamente também o salário do professor de jiu-jitsu não é igual ao do professor de judô, a mensalidade do aluno de jiu-jitsu não é igual ao do aluno de judô,
Então, o grau de dificuldade não é um elemento que seja barreira ao capitalismo. Pelo contrário, é um elemento que se fagocita pelo capitalismo, inclusive vendendo melhor, vendendo mais. Então, eu não diria que o jiu-jitsu tenha algo em si que, por conta própria, de per se, para falar em termos latinos, seja distinto das outras artes marciais. Isso é uma posição do Marx, que lê em O Capital que não tem nenhuma coisa que valha por si, não há valor de uso. Tudo vale enquanto valor de troca no capitalismo. Então, nada barrará, nenhuma mercadoria em si barrará a marcha da acumulação. Nem a água, para quem tem sede, a água é privatizada, tampouco comida, que dirá as artes marciais. Então, eu diria que, claro, há diferenças entre as artes marciais, mas há uma tendência de redução de tudo à forma mercadoria e, inclusive, nas artes mais difíceis, uma tendência a torná-la, então, uma arte mais excepcional e, portanto, mais bem paga, mais bem remunerada. Tanto quanto as artes, não artes marciais, a estética mais difícil é a estética do rico. Então, tanto quanto alguém que vai a um show, a uma orquestra sinfônica, numa exibição de uma sala, de um auditório rico, paga mais caro por isso, e quem vai escutar uma música popular paga menos por conta dessa dimensão. E os dois são mercadoria. Então, eu não diria que arranca daí essa dimensão de resistência. O que arranca a condição de resistência em qualquer arte marcial não é o seu grau de técnica. Nesse sentido, eu vou conforme Anselm Yapp, eu vou conforme o próprio Mike Fisher, que é objeto do seu estudo, que vai dizer que não tem nenhuma tecnologia que, por conta própria, resolva o problema do capitalismo. Então, não é um problema de tecnologia e tampouco de disposição ou artifício, porque a tecnologia, onde não há mecânica, que é o caso da arte marcial do jiu-jitsu, não tem a tecnologia no sentido de mecânica de um instrumento terceiro, então tem um artifício do corpo. Pois bem, o artifício do corpo, neste caso, não há artifício que, por conta própria, tecnologia corporal, resista à marcha da acumulação. Tudo será mercantilizado, tudo será mercadoria. Volto a insistir, se eventualmente há algo de mais difícil no jiu-jitsu, é exatamente esta explosão corporal, ou então energética maior, que tem que ser trazida para uma maior luta revolucionária. Mas não por conta da técnica do jiu-jitsu em face da do judô ou do karatê, mas por conta exatamente da corporalidade que não fecha nas dimensões da forma do capital. Exatamente o excedente é que tem que ser atritado para que daí possa sair uma estratégia de crítica e de transformação. Obrigado, senhor. Obrigado, Antônio querido. Professor Alisson, tem uma questão também que eu acho super interessante, dentro de tudo isso que o senhor colocou, que é a questão de gênero dentro das relações capitalistas. O que é muito comum para nós no jiu-jitsu, para nós os mais críticos, eu digo, que chama muita atenção, é que muito pouco tempo os campeonatos de jiu-jitsu começaram a pagar premiação em dinheiro, e é muito gritante a diferença. Vamos dar um exemplo, né, uma ilustração. Um atleta faixa azul, faixa roxa, que está no meio do caminho ali para chegar numa faixa preta, ele ganha o prêmio, se ele ganhar o campeonato ali, ele ganha R$1.000. Uma atleta faixa preta, uma mulher professora faixa preta, se ela ganhar o campeonato, ela ganha R$500. Tá? Então, ou seja, mesmo ela sendo uma faixa preta, ela ganha muito menos que um atleta que é faixa azul, que é uma faixa roxa, que é uma faixa marrom. Então, assim, além dessa questão comercial, ainda tem a questão de gênero, perpassa essa relação. Sim. Nesse sentido, a dimensão de gênero é uma dimensão que está estruturalmente ligada à dimensão da exploração de classe. Eu tive a ocasião de orientar talvez o mais importante estudo já feito no Brasil sobre marxismo e feminismo, que é o doutorado de minha orientanda Thailise Leite, que redundou em um livro fundamental que se chama Crítica ao Feminismo Liberal, publicado pela editora Contracorrente, com prefácio meu, inclusive. É preciso pensar que o capitalismo estruturalmente dissocia, valor de dissociação, a valorização do valor faz dissociação, faz clivagem entre o masculino e o feminino para a exploração do masculino sobre o feminino. Pois bem, na produção, enquanto houver capitalismo, há patriarcalismo. Na produção, enquanto houver capitalismo, há machismo. De tal modo que a gente só consegue resolver essa questão com o socialismo. Só o socialismo termina a exploração do patriarcado. Agora observem a peculiaridade.
na produção. Só que eu tenho insistido, e por isso essa dimensão da minha fala, ela tem todas as marcações para o proveito filosófico vosso. Eu tenho insistido que as artes marciais, elas são, no fundamental, uma opção para fora do espaço da produção. Então, é um excedente de tempo e de corpo e de disposição energética de alguém que é explorado no trabalho e que nas horas vagas vai ao esporte. Então, o que eu estou dizendo é que, nesse sentido, segundo, inclusive, as grandes descobertas de Marx em O Capital, o esporte para quem é o atleta, não para quem é o professor. O professor está vinculado totalmente à forma salário, e a forma salário é uma forma de mercadoria. O que pagam de salário para um professor de uma academia, a outra não vai pagar mais, valor de mercado. Então, esqueçam a máquina empresarial do esporte. Eu estou falando do atleta, da atleta. Para esta pessoa, o seu espaço em específico é um espaço de disposição voluntária, não é um trabalho. É diferente do militar, que trabalha com o corpo. Isso aqui não, é uma graça. Pois bem, esta graça, só nos termos dela, esta graça é um luxo, segundo Marx, porque não é o momento do trabalho, é um excedente. Pois bem, este luxo pode ser consertado nas relações de gênero. Então, o que eu estou dizendo, Leon, a você e a todas desta comissão dos direitos da mulher no jiu-jitsu, queridas companheiras e queridos companheiros, é que se a dimensão for remuneração no jiu-jitsu, esta dimensão não luta contra o estrutural. Essa dimensão luta contra aquilo que é exatamente o excedente e o luxo. E o luxo pode ser remunerado. O próprio Marx falou em O Capital. Eu posso dar a alguém, no que é excedente e só voluntário, paridade de remuneração. O que eu não posso dar é no salário de base, material, que é na produção, e no salário que a mulher não tem quando cuida do lar, em face do homem que não cuida do lar. Ou seja, ela tem exploração dobrada. Então, o capitalismo, ele até pode remunerar atletas em um dia, politicamente, por deliberação política, ele pode igualar a remuneração do luxo, porque o número de atletas, homens e mulheres, é zero alguma coisa, perto da remuneração do quadro geral da sociabilidade capitalista. Então, eu volto a dizer aqui que vocês não tenham o fetiche da ilusão politicista que vai dizer assim: se eu resolver o problema da remuneração dos atletas, eu estou abalando o capitalismo. O capitalismo não está estruturado nessa dimensão da graça, da disposição do extra-exploratório. O capitalismo está no exploratório. E enquanto esse exploratório não for transformado, nós estamos brincando de representatividade, ou então estamos brincando de igualação naquilo que não é estrutural. E, infelizmente, para todas e todos que sejam da área do esporte, o esporte não é a estrutura econômica da exploração social. O esporte aqui, volto a dizer, ele tem a função de luxo, tanto quanto eu posso fazer com que a Academia Brasileira de Letras tenha paridade entre homens e mulheres. Se eu fizer a Academia Brasileira de Letras ter 30 membros homens e 30 membros mulheres, a Academia Brasileira de Letras é o luxo do intelecto. Não é a paridade do professor e da professora na escola, não é a distinção que faz com que a professora primária seja mulher e o universitário seja homem na maioria, e, portanto, o salário maior é do homem na universidade, o professor homem, enquanto a professora é a berçarista. Observe, a Academia Brasileira de Letras fala da língua portuguesa, mas na dimensão estrutural salarial, uma coisa é a professora de português da sexta série, outra coisa é o professor universitário de português. E a Academia Brasileira de Letras, que não é nenhum nem outro, não é a economia do professorado da língua portuguesa, é um luxo, o luxo eu resolvo. Dou galardão para elas e para eles, só que o problema fica no estrutural. Então, eu volto a vos dizer, se esta luta não perpassa o jiu-jitsu para a luta social, o jiu-jitsu acaba sendo, inclusive, uma espécie de distopia que, um dia resolvida, legitima aquilo que é o estrutural, que não é resolvido nos termos do capitalismo. Então, não se impressionem que um dia no futuro nós possamos diminuir essa distância. Isso é uma luta que deve ser feita, porque ela não está posta hoje. Obviamente, ela não está posta. A distância basilar entre remuneração de homens e mulheres no jiu-jitsu. Mas uma vez que seja reposta, uma vez que seja reconfigurada, toda a estruturação da exploração da mulher na sociedade capitalista continua igual. Então, é a preocupação que se deve ter em relação a elementos representativos que mantêm a desigualdade como está. Barack Obama pôde representar
a identidade negra nos Estados Unidos e fez, pelas formas estruturais dos Estados Unidos, o golpe do Brasil. Então, foi dado o golpe em Dilma Rousseff, que desgraçou as mulheres do Brasil, que ficaram mais pauperizadas, e os negros do Brasil, que ficaram mais pauperizados. Esse golpe foi feito ao governo, sob o governo Barack Obama, que era negro. Portanto, era um governo liderado por uma figura representativa negra. Então, não se pode tentar resolver o espaço remuneratório do jiu-jitsu, sendo que todo o resto da sociedade não vai ser resolvido. Então, lembrem, os espaços de exceção da remuneração, que são os esportivos, eles não estão segundo a regra geral da subsunção real do trabalho ao capital. Isso aqui é um termo decisivo que eu quero fazer com que vocês leiam no mar. Todo o trabalho do capitalismo é subsunção real do trabalho ao capital. O jiu-jitsu não é. O pintor de quadro não é. O músico, quando compõe uma sinfonia, não é. Porque esse trabalho não está subsumido à forma gerencial do capital. Esse trabalho é um trabalho residual que ganha medalha. O trabalho principal da indústria, da agricultura, este sim, lá o machismo ele se põe como quadro estrutural do capitalismo. Lá nenhuma mulher ganhará igual ao homem. E ainda que ela ganhe igual ao homem no salário, ele chega em casa e deita, ela chega em casa e cozinha. Então, esta dimensão é do capital. Por isso que eu volto a dizer, se a dimensão for remuneração do jiu-jitsu, vocês não são marxistas nem revolucionários. Vocês são liberais de esquerda, que eventualmente podem lutar por remuneração igual no jiu-jitsu. Mas o problema da mulher no jiu-jitsu não é só a mulher no momento do jiu-jitsu. O problema da mulher no jiu-jitsu é que ela é uma mulher numa sociedade patriarcal, na qual ela sai do jiu-jitsu e volta para casa, e na casa ela cuida do lar, enquanto o marido dela não cuida. Então, o momento do pagamento a ela, do prêmio, da medalha, é o de somenos importância no quadro geral, porque ela é uma mulher, não 24 horas por dia num tatame, ela é uma mulher numa sociedade estruturalmente produtiva, masculinista, capitalista. Então, me interessa fundamentalmente que tenhamos olhos para o quadro estrutural geral que faz com que a mulher, no momento do tatame, tenha menos condições de trabalho, tenha menos condições, inclusive, de disposição, eu diria, psíquica, porque ela está pensando, eventualmente, no filho, que não tem o alimento e o marido não dá, e coisas mais. Então, volto a dizer, não faça um fetiche da remuneração do tatame, porque este é o mais fácil de resolver, e virtualmente isso seria liberalismo de esquerda, e eu não estaria falando para um grupo de jiu-jitsu que me chama para fazer reflexões fundamentais, materiais, para que no final das contas eu acabe dizendo que o Banco Itaú pague igual ao jiu-jiteiro e à jiu-jiteira, porque ele pode pagar igual aos dois, só que ele manterá a sociedade exploratória capitalista na hora que a mulher jiu-jiteira volta em casa e o homem jiu-jiteiro volta para casa. Então, ou acaba com o capitalismo e a estrutura da remuneração, ou este movimento em específico é o de somenos importância na hora H. Perfeito, professor. Não esperaria outra explicação que essa, conhecendo a tua obra. O Jonathan levantou a mão. Jonathan, passa a palavra. Olá, mestre. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todas e todas os restantes dos participantes. Mestre, eu tenho duas perguntas para o senhor. A primeira, em relação a crianças e artes marciais, e a segunda, em relação à competição dentro das artes marciais. Porque, em relação à primeira, é muito comum que se diga assim, preciso botar meu filho na luta para que ele aprenda disciplina. Ou, esse moleque precisa entrar no esporte X, geralmente coletivo, porque ele precisa aprender espírito de equipe. Assim, qual é a relação assim, das artes marciais ou do esporte em geral, assim, nessa introdução de valores nas crianças? E o segundo, qual é o papel da competição? Além do aspecto mais óbvio que eu consigo vislumbrar, por exemplo, quando citaram o MMA, que é todo um produto mercadológico da moda, onde tem premiação, vende-se pay-per-view, vende-se ticket, etc. e tal. Mas se vê que existe assim, uma dimensão pessoal assim, do que significa a competição do indivíduo está competindo dentro do capitalismo, assim, não sei se a dimensão que o senhor fala, assim, da questão da masculinidade, por exemplo, de querer ser o mais viril, o que bate em todo mundo, o que vence a todos, queria que o senhor comentasse essas duas questões. Muito obrigado. Obrigado, Jonathan, querido. Jonathan, que é um baiano aí da reflexão do esporte soteropolitano. Então, eu quero trazer as duas questões para um bloco só. Elas são a mesma questão posta por ambos os estímulos. Um dos maiores estudos da história do marxismo sobre o corpo, que eu recomendo a todas e todos vocês, é de Luc Boltanski, As Classes Sociais e o Corpo. Livro clássico, traduzido para o português, com muitas edições. Luc
Boltanski. Pois bem, depois alguém põe por aí o nome. Neste livro de Boltanski existe uma descoberta central dele, que é talvez um dos mais radicais pesquisadores sobre o corpo no capitalismo, que eu vou tomar a liberdade de ler para você. Os esportes mais praticados pelos membros das classes populares, como futebol, rugby no caso da França, no Brasil não é, mas futebol, rugby, basquete ou bicicleta, exigem dos que os praticam força, destreza e coragem física, mas não necessitam, isso é uma tese central do marxismo, não necessitam, pelo menos na sua prática normal, de aprendizagem racional de movimentos especiais. Pois bem, qual é a tese central do Boltanski? Que esporte de pobre não precisa que ninguém ensine, que é o futebol, que é o rugby e outros mais. Você vai dizer, mas eu preciso aprender o mínimo de referência. Olha, gol é lá, impedimento é isso, mas isso não é uma mudança estrutural do aprendizado do corpo. A pessoa anda correndo, ela sai correndo e joga bola. E o rugby é a mesma coisa, sai correndo. Basquete, eu pego um negócio, taco ali. Sim, uma criança pode começar a fazer um negócio desse. Vejam, isso não demanda técnica. Entende o que eu estou falando aqui? Isso é uma forma de disposição natural. Qual é a descoberta do Boltanski? Em toda a sociedade capitalista, esporte de pobre é aquele que o pobre faz sem que o corpo dele mude com alguma coisa de fundamental. O que ele já faz no dia a dia, ele faz ali. Por isso que futebol é esporte de pobre. Porque a pessoa pode jogar na rua. É o Garrincha lá que na cidade dele saia no meio da rua, de terra, saia jogando bola. A pessoa pode chutar tampinha, chutar bola, qualquer coisa assim. Pois bem, em diferença disso, vamos lá. Esse esporte de pobre requer o quê? Eu vou tomar a liberdade de ler para vocês. Requerem um uso do corpo que não é fundamentalmente diferente do seu uso profissional. O que a pessoa faz no dia a dia, ela faz no esporte. O que é? Correr, levantar, jogar, lançar. Gente, essa é uma manifestação corporal básica da vida profissional. A pessoa faz isso, põe ali, carregar caixa, qualquer coisa assim. E que pode ser dito natural, no sentido de que não exige realização de movimentos ou adoção de posturas que já não tenham sido experimentadas durante sua atividade profissional. Então, o esporte de pobre é isso. Inversamente, os esportes mais frequentemente praticados nas classes superiores, quase tanto por mulheres quanto por homens, por indivíduos na força da idade ou por adolescentes, como esqui, natação, atletismo ou tênis, e que requerem em diversos graus, o atletismo mais que o tênis, uma educação sistemática dos movimentos e uma cultura científica da musculatura. Agora vejam, agora é o trabalho da musculatura que um corpo profissional não tem. Tem como função principal manter o indivíduo em forma, ou seja, permitir-lhe adquirir e conservar um corpo sólido, evidentemente, mas talvez principalmente um corpo conforme aos cânones de beleza em vigor nas classes superiores. Ou seja, a atividade esportiva do rico dá a ele corpo belo, e, portanto, trabalha com o corpo numa dimensão que o pobre não trabalha. O pobre trabalha no esporte com o corpo que movimenta o que qualquer pessoa normal na vida do dia a dia movimenta. E a beleza do movimento corporal ou do ganho muscular fica para o rico. Então, o que estou dizendo aqui é que, efetivamente, Jonathan, existe uma dimensão de que separa esportividade de rico e de pobre. E agora observem a peculiaridade das artes marciais, porque vocês vão me perguntar, tá, e onde está a arte marcial aqui? A arte marcial é o meio do caminho. Efetivamente é o meio do caminho. E agora eu retomo a pergunta do Antônio Galvão. Por quê? Porque algumas artes marciais são mais dadas a coisas banais do movimento corporal, sem precisar de muita dinâmica. É incrível o que eu vou dizer, porque precisa de muita técnica, mas entenda o que eu vou falar aqui. Alguns dos golpes do judô, uma pessoa pode ensinar para outra sem nenhum técnico de judô. Enfim, alguém foi com 10 aulas de judô e ensina o seu irmãozinho, uma coisa como tal. O jiu-jitsu demanda um pouco mais de técnica, de tal sorte que entre o esporte que eu faço pela vida natural e o esporte que me demanda uma técnica, imaginem o balé clássico para uma menina, que não é a mesma coisa da dança de salão, demanda uma postura corporal distinta. As artes marciais ficam no meio, elas nem são uma total arte corporal do rico, nem tampouco são a total e imediata forma de posicionamento corporal do pobre, porque o pobre, quando vai brigar, briga dando soco, dando chute, etc. e tal. É briga de pobre. A arte marcial, teoricamente, é um pouco mais do que o corpo do pobre, só que também não é a total disposição do corpo para a movimentação graciosa. Por isso que a arte marcial ela fica entre ser erótica e não ser, enquanto a musculação é a plenitude erótica, porque a musculação ela é somente o corpo
estético, ou seja, o corpo para o gozo. E a função da arte marcial é uma função de gozo, mas também de, volto a dizer, a funcionalidade capitalista. A mulher se defende, o homem se defende, coisas mais. E o futebol é bola na rede. Bem, o futebol serve para isso, no final das contas. Bola na rede, quebrar na zaga o adversário para que não seja a bola na minha rede. Só. Portanto, uma dimensão muito funcional. Com isso, estou dizendo, Jonathan, que a dimensão de um pai, uma mãe, ou um familiar, ou um responsável, que diz assim, essa criança dá trabalho, ela vai para o esporte, esta é a dimensão da diferença de classe. Por quê? Porque a forma de não poder educar por outros meios uma criança é a forma de mandá-la para o esporte. O esporte é a educação do pobre. A educação do rico é o piano, é a escola de língua, é uma coisa nesse outro nível. De tal sorte que isso, inclusive, é uma estruturação do capitalismo. O esporte é a diferença de classe. Por isso, para as classes ricas e reacionárias, não há um incômodo quando, por exemplo, um governo de extrema-direita como o brasileiro, ele vem a incentivar o esporte. Nenhum incômodo. Por isso, a minha tese central era decisiva. Vocês querem saber o quanto vocês incomodam o capital? Vejam quanto a extrema-direita odeia vocês. A extrema-direita adora o esporte. Ela adora efetivamente o esporte e as artes marciais, sinal de que ela é elemento funcional à reprodução das classes do capital. Isso quer dizer, o que eu dou a um pobre? Escola e biblioteca? Não. Filosofia? Não. Sociologia? Não. Estética musical tal e qual? Não. E arte marcial? Sim. É o corpo do pobre, corpo funcional estético. Então, efetivamente, observem enquanto uma disposição governamental, eu diria que, inclusive, orçamentária de governos para fazer quadro de esporte não incomoda aos ricos nem às classes reacionárias. Agora, experimenta fazer biblioteca, experimenta fazer o CIEP do Brizola. Se vocês encherem de quadra de esporte por todo lado, a direita não levanta. O capitalista não levanta, agora encham de escola. Então, Jonathan, esta é a diferença central, porque a criança pobre não vai à biblioteca, ela não vai ao museu. Façam um museu por bairro periférico do Brasil para vocês verem o resultado que vai dar, a grita que dá. Agora, façam um clube atlético, ou então mesmo que seja para a arte marcial. Muito bom, é para pobre. Então, o que eu estou dizendo aqui é que, efetivamente, essa dimensão de fazer com que a criança pobre se eduque pelo esporte, ela é muito boa na dimensão que eu tenho que falar da dimensão funcional. Vamos voltar à dimensão funcional. Que bom, ela aprende lá a controlar o corpo, etc. e tal. Mas que, se a dimensão é só isto, é exatamente a plataforma do capital. Ao pobre, cuide do corpo, ao rico, cuide do espírito. Ponto, é a diferença de corpo e espírito. Acabou, em 2 minutos. Então, efetivamente, essa dimensão se dá. Por que minha tese, esta tese minha? Vocês sabem, eu tenho nas minhas reflexões de filosofia, na USP, pelos meus livros, pelo Brasil e pelo exterior, eu tenho uma multidão de jovens estudantes que são atletas e que vêm a mim porque querem aprender comigo reflexões sobre a corporalidade, o capitalismo, enfim. Essa dimensão da psicanálise também é muito típica. Tem muito professor de educação física, atleta, que vem me escutar. Pois bem, por que eu insisto plenamente nesta dimensão de um pensamento concreto, material, nas bases que estruturam esta reflexão? Observe, Jonathan, a pergunta sobre esta corporalidade capitalista. Quando eu digo aqui, esta corporalidade é reservada ao pobre e ao rico é um elemento superior, olhem o que eu estou falando aqui, inclusive em termos de artes marciais. Minha tese é que a arte marcial, no plural, as artes marciais, elas tocam entre um ponto a corporalidade do pobre e no outro ponto a corporalidade do rico. Vocês entendem a minha tese? Um pedaço dela é corporalidade pobre, outro pedaço dela é corporalidade rica. Nas variadas relações que isso tem. Inclusive o jiu-jitsu, algum dia foi esporte de rico, depois se tornou esporte mais popular. As variações, isso não é uma coisa fixa. Pois bem, então o que estou dizendo aqui é que efetivamente esta dimensão do jiu-jitsu como sendo um esporte ambíguo de classe capitalista e classe trabalhadora, o jiu-jitsu joga, inclusive, essa é uma tese muito chocante, que é só minha, o jiu-jitsu e algumas artes marciais jogam um papel decisivo naquilo que é a distinção na acumulação de classe. Eu estou falando em termos muito difíceis e abstratos, e vocês vão entender. Uma dimensão da reprodução do capital é a distinção. Marx descobriu isso em Capital. Como é que alguém é rico? Com o capital, explorando o trabalho assalariado. Isso é o mais valor. Mas como é que isto se chega a um ponto de poder valorizar mais ainda? Quando eu exponho o capital que eu tenho na forma de simbologia, que me permite então fazer com que as pessoas venham mais ainda a mim e me paguem mais, porque eu simbolizo um elemento
de riqueza. Então, não basta ser rico, tem que ostentar. Porque aí as pessoas dizem, aquela indústria é a melhor de todas, porque o dono daquela indústria tem um carro extraordinário. Aí a pessoa compra mais daquela indústria. Então, observem, essa dimensão é muito frequente. Vejam, a OAB me deu uma cátedra, Escola da Advocacia, para falar da formação de advogadas e advogados. Eu sou catedrático de uma cadeira de pensamento sobre como se forma a educação de advogados e advogados. Eu estou cansado de ver advogados que me dizem assim, professor Alisson, eu sou um advogado pobre que estou crescendo na vida, mas eu preciso comprar um carrão para que as pessoas e os clientes considerem que eu sou um advogado bem-sucedido e me deem casos, me deem clientela, porque eu tenho que ostentar. Se eu parecer pobre, a pessoa não vem cliente para mim. Então, essa é uma dimensão decisiva, que vocês na educação física têm. Façam uma academia que parece a academia de pobre, virão pobres. Agora, faça uma academia com ar-condicionado, com pintura extraordinária ou discreta, vem rico. Então, é uma estratégia que eu estou falando aqui. Pois bem, eu posso bater o olho numa academia, eu já sei qual é o público que frequenta. Por quê? Porque se a academia é pintada de verde, de amarelo, de azul, coisas assim, é de pobre. Se ela é cinza e preto, ou tons pastéis em degradê com escuro, chumbo, é para rico. É 1 minuto. É roupa do pobre e roupa do rico. Portanto, a academia que vocês frequentam, se ela for cinza e chumbo, ela é para rico. Se ela for amarela, vermelha e verde, é a cor de McDonald's, é para pobre. Bem, então o que eu estou contando aqui é que esta dimensão perpassa a arte marcial. E agora entendo o que eu vou falar. A dimensão daquilo que Pierre Bourdieu chamava de distinção. O Luc Boltanski é alguém que vem de uma tradição francesa marxista, que está no entorno de Althusser e no entorno de Bourdieu. Bourdieu é alguém que está no entorno de Althusser. Althusser diz assim, só para constar, se for um azul muito elegante e discreto, é para rico. Se for um azul aí qualquer, de pobre. Então, depende do degradê do azul. Bem, então vejam lá. Qual é a tese do... Eu não vi, David, permita. Mostra de novo que eu só vi agora. Tá? Ainda continuo, está no meio termo. Você aposta na classe média. Bom, se fosse um azul mais clarinho, era para pobre. E um azul quase chumbo, seria para rico. Você está na classe média. Bem, então vamos lá. Entenda o que eu estou dizendo aqui. A tese do Bourdieu é que a distinção dá o elemento de possibilidade de reprodução. Eu tenho uma tese quanto às artes marciais, que as artes marciais envolvem uma espécie de busca de distinção de elementos da classe capitalista ou da classe média alta, que não se satisfazem somente com aquilo que alcançam nos termos materiais. Vejam se me entendem. Existe virtualmente um processo de reconfiguração, eu diria inclusive da virilidade, do erotismo, de elementos da classe rica, da classe média ou da classe capitalista, que dão um passo para trás na simbologia da sua própria distinção. Então, é muito frequente que haja elementos da classe rica que vão ao jiu-jitsu. Para quê? É porque lhes falta algum elemento de autossuficiência nos termos culturais da distinção que eles não têm. Então, tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem cultura. E isso é muito frequente, inclusive, na sociedade capitalista. Hoje, o novo rico não tem cultura. Então, ele tem uma casa brilhando, ele tem porcelanato no chão, todas essas coisas, mas ele não tem cultura. Como ele não terá também, porque a profissão dele não permite ter cultura, ele não tem tempo para ter cultura. Então, qual é a única forma de ser que lhe dá gozo? Se ele der uma casa para trás e ganhar o gozo na atividade do corpo de uma classe que não é a sua. Então, é o caso do empresário que vai ser jiu-jiteiro. É o caso do playboy da classe média alta que vai conviver com os pobres do jiu-jitsu. Porque esse deslocamento para uma classe abaixo lhe dá uma virilidade que na classe de cima ele não tem. Ele não sabe partilhar dos trejeitos e traquejos e conversas da classe rica, ele não tem um refinamento para isso, ele não é um intelectual, ele tampouco é sábio, tampouco tem estética de rico, então ele dá um passo para trás. Eu sei que estão gravando, mas foi o atual presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, é um ministro que no dia da sua posse enquanto ministro do STF, ele fez um ato bastante peculiar, chamou muita atenção da imprensa. O atual presidente do STF, no dia da posse de presidente do STF, não posse como ministro, posse atual, ano retrasado, enquanto ministro do STF, ele convidou os seus amigos de jiu-jitsu para a sua posse
no STF, porque ele se dava bem com essas pessoas. Porque, de fato, é alguém cuja única coisa que teve na vida é exatamente a condição de magistratura. Portanto, ele teve um concurso no qual ele passou, e só. A vida dele se resume a isto, nos termos da glória. Ele passou no concurso, mas como várias pessoas também passaram em concurso, não é uma exclusividade dele, ele tem uma coisa que muitos têm também. O resultado, o que ele tem que o ambiente dele não tem? Via de regra, quem passou no mesmo concurso que ele passou, e, portanto, é um magistrado, essa pessoa, via de regra, tem um corpo não disponível para um excedente energético e erótico, porque as pessoas, via de regra, são nerds, são pessoas limitadas corporalmente. Então, quando ele dá um passo para trás, ele ganha no movimento para baixo uma coisa que para cima ele não ganharia. Ou seja, não há tempo na vida para ter muita erudição intelectual, ele tem que ter muitos casos para julgar, o CNJ não deixa parar de dar sentença para ficar lendo livros e para poder filosofar sobre o Renascimento. Então, a pessoa dá um passo para trás e dá um golpe no outro e finaliza com isso. Então, ele tem uma força corporal que os demais magistrados não têm. Então, ele ganha alguma coisa vindo para trás e não indo para cima. Entendem aqui o que estou dizendo? Portanto, essa dimensão da distinção é peculiar, porque a própria estruturação da sociabilidade capitalista, de vez em quando, faz com que alguém não compre títulos de barão, conde ou visconde, como era o novo rico do passado. Nem tampouco venha comprar biblioteca por metro. Eu conheci, nas minhas histórias da USP, uma pessoa que estava no entorno da USP, embora não tenha sido totalmente uspiana, que era uma pessoa muito rica e que era relativamente parva, para falar nos termos melhores da palavra, uma pessoa limitada intelectualmente, e que um dia contou para todos nós que ele chegava na livraria e comprava o livro por metro, porque ele gostava de mostrar que a biblioteca dele era grande. E um dia, um conhecido meu, professor da USP, foi à casa dele e observou por lá que, inclusive, havia uns metros distante, nos quais os livros estavam todos na sacola preta da livraria. Ele simplesmente pôs, enfim, nem abriu, nem tirou do plástico. Portanto, isso é uma forma, eu voltaria a dizer aqui, de distinção emulando por cima, querendo ser um intelectual. A outra forma é a distinção por baixo. Qual é? Eu sou magistrado, mas quero ter a força física que tem um pedreiro. Então, exatamente esta dimensão é dizer o seguinte, está vendo? O pedreiro é só pedreiro e lutador de jiu-jitsu. E eu sou lutador de jiu-jitsu e juiz. Observem como é que se ganha muito quando a base de comparação volta para trás. Ao invés de eu dizer, comprei livro por metro, eu tenho uma estante maior do que a dele. Com uma diferença, ele leu a dele e eu não li a minha. Essa é invencível. Não se pode ganhar de modo nenhum. Por baixo é mais rápido. Enfim, eu lutarei com pessoas de classe popular, de tal modo que, lutando com elas, ganhando e perdendo com elas, ao mesmo tempo, eu sou empresário, tenho uma Ferrari. Ou seja, ao cabo do treino, ele volta de ônibus para casa e eu volto de Ferrari. Então, é um elemento de gozo erótico, inconsciente, altíssimo. Então, essa questão, Jonathan, de como se educa a criança, mandando ela para o esporte, já é a clivagem de classe. Ou seja, fica por lá. E, volto a dizer, a arte marcial é, eventualmente, uma arte de meio termo. Tanto é que ela é uma arte intercambiável. Ela é tanto do rico quanto do pobre, numa dimensão aqui de que se põe o corpo acima destas outras distinções. Ok? Camila, depois Antônio. Oi, boa noite, professor Alisson. Boa noite, Camila. Eu anotei minha pergunta porque eu fiquei com medo de ficar nervosa. Eu peço licença para ler. Minha pergunta é com recorte de gênero, né, das mulheres, e também baseada numa entrevista do senhor que eu assisti sobre o que é a burguesia brasileira. Pensando que o machismo capitalista lucra com esse viés erótico, né, que é trazido na mercantilização dos nossos corpos, principalmente das mulheres, nesse espaço da esportivização, né? Se nós estamos trabalhando, e eu tenho Lu aqui também, que é do CDMJJ, que é do Conselho de Mulheres de Jiu-Jitsu, se nós estamos trabalhando em função justamente de evitar que nossos corpos sejam mercantilizados, em vias de buscar a redução dos índices de abuso, os índices de assédio no meio dos tatames, principalmente, haveria possibilidade ou seria de alguma instância revolucionária o movimento de nos apropriarmos, por exemplo, da forma funcional do jiu-jitsu, seja ela autodefesa, por exemplo,
para esse enfrentamento, possibilitando, inclusive, que as mulheres e outros grupos de minoria em privilégios que sejam atacadas, né, por esse masculinismo, o tenham como uma renda na remuneração de base, por exemplo, não necessariamente sua forma de esportivização ou na forma competitiva, aproveitando esse espaço para, inclusive, implementar esses debates de classe, e aí eu vou usar as palavras do senhor, atuando contra essa máquina do desejo, né, que é o ponto que combina do marxismo com a psicanálise, de desarmar a estrutura do desejo do capital e construir uma outra plataforma social, ao invés de negar essa anterior e construir, por exemplo, esse desejo, implementar nas mulheres e nesses grupos o desejo por se nutrir de uma cultura, se nutrir de conhecimento para esses enfrentamentos, por exemplo, em uma estrutura que privilegie a luta em favor dos interesses do... Muito bem, Camila, obrigado pelas perguntas, fico muito feliz ao ouvi-la e ao ouvir suas perguntas. Quando se pensa nos termos da funcionalidade do esporte e da arte marcial, eu volto a insistir que esta funcionalidade é exatamente a estrutura do capitalismo. Eu lhes chamaria atenção para o fato de que se a justificativa do jiu-jitsu e das artes marciais para as mulheres é a autodefesa, nós estamos fazendo exatamente a estratégia da direita, da extrema-direita e dos conservadores. Que estratégia é essa? Que haja o masculinismo como sendo uma naturalidade social. Então, que o homem deva perseguir a mulher porque é da natureza do homem que faça isto, e que a mulher se defenda. Então, a dimensão de que a defesa é da conta da própria mulher individualmente é o liberalismo e o individualismo elevados à última potência, porque a estruturação de uma sociedade que persegue as mulheres deve ser solucionada com a transformação desse padrão de sociabilidade, e não com a manutenção da perseguição apenas com a defesa de cada mulher de si própria. Então, observem, a minha pergunta decisiva é por que ainda se dá o patriarcalismo e o masculinismo de tal sorte que as mulheres tenham que a toda hora tenham que se defender a toda hora. A pergunta é como não se muda esta estruturação ideológica, e não porque ela se dá e cada mulher se defenda. Então, que cada mulher se defenda, no máximo é uma proposição liberal, muito sequer chegando para liberal de esquerda, que é o seguinte: os homens continuarão atacando, vocês mulheres que se defendam. Equivale, Camila, a uma coisa do tipo: olha, nasceu meu filho, ele é homem, você que tem uma filha mulher, prenda sua filha em casa porque o meu filho está chegando. Onde já se viu que a obrigação de preservar é do pai da outra? Entende uma coisa que eu estou dizendo aqui? Bem, eu tenho que pensar numa estruturação de uma educação social que não seja tal que o meu filho, por ser homem, vai ameaçar a sua filha. Ela que se cuide. Então, eu tenho muito receio desta espécie de empoderamento liberal que diz assim: cada qual cuida de si. Faz 3 anos começou a surgir, entre meus alunos e minhas alunas na USP, uma frase horrenda, que era assim: cada qual lute pelo seu, cada um que lute, você que lute. Dizendo assim, era preciso cada um resolver o seu problema na vida. Uma coisa como essa, variações dessa frase, você que lute por isso. Isso é uma frase liberal das mais horrendas, porque ou lutamos todas e todos juntos pela transformação social, ou eu não posso resumir ao papel de cada pessoa em si a demanda da sua estrutura pessoal. Então, a segurança de cada qual não é uma espécie de terra da bala na qual cada qual se defende. Eu tenho que pensar em questões estruturais e políticas de segurança. Eu tenho que pensar que uma sociedade na qual o capital está na mão de 1% e 99% não tem, vai ter sempre roubo e furto. Então, enquanto eu não pensar em coisas como tais, eu estou pensando aqui que essa sociedade é estruturada na violência. Então, eu preciso resolver a causa da violência em todos os termos. Aí, Camila, eu diria, então, que esse discurso liberal de que a mulher faz jiu-jitsu para se defender é um discurso que tem um teto baixo, porque, obviamente, eu não tenho nada contra a leitura liberal de que cada qual se defenda. Ok, mas a minha pergunta é dizer que, em então se defendendo, está tudo resolvido. Que essa dimensão equivalente a dizer assim: dou uma arma para cada um, quem não quiser se armar, depois não reclama que levou bala na testa. Enfim, não posso imaginar um negócio desse, de jeito nenhum. Enfim, eu tenho que pensar numa sociedade que não seja estruturada na bala. Enfim, não só vou dar uma bala para cada um. A mulher não pega arma, mas está aqui uma arma para você.
Tem um negócio do mundo, um pensamento como esse. Mas tem um dado da sua reflexão que é fundamental. Eu gostaria de aproveitar, que é o seguinte: mas não gera esta estruturação da luta uma energia que, de alguma maneira, não para a defesa da mulher? Porque eu volto a dizer, eu não posso dar na costa da senhora de 65 anos que saiu do serviço 9 da noite, andando numa rua sem asfalto, sem água, sem esgoto, sem segurança pública. Eu não posso dar nas costas dela que ela faça jiu-jitsu para se defender. De modo nenhum. Porque, na verdade, a gente está lembrando da mulher jovem da classe média que faz jiu-jitsu. Essa, enfim, é o meu pensamento. Eu não posso pensar numa senhora de 70 anos de idade que vai fazer jiu-jitsu. Enfim, eu tenho que pensar na condição de uma sociabilidade que não a persegue. É outra coisa. Enfim, eu tenho que pensar também na mulher que não tem meio físico de defesa, no homem que seja inválido, que tenha algum grau de deficiência corporal. Tem que pensar em 1000 hipóteses, não só cada um se defende. Isso aqui não é a pátria do neoliberalismo da segurança do mundo. Pois bem, agora observem o que eu volto a dizer aqui. O que gera uma mulher que eventualmente tem uma disponibilidade corporal, não para autodefesa, mas uma disponibilidade de um corpo que tem maior energia e plenitude, de um homem também. Aí eu digo que esta energia a mais, via de regra, é capturada pela reprodução capitalista, que é de direita e de extrema direita. E nós deveríamos saber capturar esta energia a mais para a luta revolucionária. Portanto, eu não penso na mulher, no seu empoderamento para a autodefesa só, porque isso, eu volto a dizer, é um limite liberal. Eu penso em quanto esta energia disponibiliza horizontes revolucionários à mulher. Esta é uma dimensão fundamental. Camila, eu vejo o seu nome escrito para mim, Camila Bahia, não sei se é seu sobrenome ou se você tem alguma relação com a Bahia, mas caso tenha alguma, as duas coisas, caso você tenha alguma relação com a Bahia é muito querida minha, enfim, de tantas conferências e eventos que fiz na história na Bahia, eu vou tomar o nome de uma pessoa que não era, enfim, não é um símbolo de progressismo, pelo contrário, é até usado pela direita, basicamente, mas eu não vou tomar nos termos daquilo que era a luta dela, só por conta própria. Eu vou tomar como símbolo, que é a Maria Quitéria. Pois bem, ao tomar, no caso da Bahia, Maria Quitéria, eu posso dizer, então, que isto é o símbolo de uma mulher de luta. Claro, uma luta que depois foi uma luta que deu na instituição militar brasileira, nas comissões conservadoras. Hoje ela é um símbolo dos conservadores, enfim, lutou para manter a ordem social brasileira e fazer a independência da Bahia e do Brasil. Mas muito bem, entenda que mas o que eu vou tomar de símbolo da Maria Quitéria não é para que ela lutou, mas é fundamentalmente que ela lutou. E esta luta dela foi épica. Foi uma luta heróica, não para si só, mas para uma sociabilidade. Daí que, eventualmente, vai uma dimensão que eu ensino nas aulas, e convido a todas e todos vocês para, se interessarem por isso, me acompanharem. O herói do passado, herói da antiguidade, é épico, salva a todos. O herói da modernidade é romântico, salva a si ou aos seus. Bem, é o homem que salva a sua esposa, é a mulher que salva a si ou aos seus filhos, é o homem que salva seus filhos e coisas mais. Quem é o herói da antiguidade? É o Davi, contra o Golias, na Bíblia. Ele não salvou a si, Davi, ele salvou o povo judeu. É o Ulisses, na Grécia Antiga, da Ilíada e da Odisseia. Ele salvou um povo. É o Hércules, da mitologia, não era uma pessoa. Era o Hércules que salva o povo. Ele não mata o leão de Nemeia por causa dele, porque o leão castigava o seu povo. Quem é o herói da modernidade? Robinson Crusoe. Ele chegou numa ilha e ele viveu sozinho. Então, isso é o herói burguês. Quando se diz assim, eu luto para me defender, é uma espécie de heroísmo burguês. É um heroísmo romântico. A mulher luta para se autodefender, o homem luta para se autodefender. É um erotismo e uma posição corporal e um desejo político individual. É o individualismo. Agora, quando eu digo da Maria Quitéria, é que a Maria Quitéria não lutou para se salvar. Eu estou usando o caso da Maria Quitéria porque ela lutou para salvar a Bahia, embora vocês já estão entendendo aqui que salvar a Bahia representou salvar a elite burguesa baiana escravagista. Mas tudo bem, não é meu problema aqui analisar a figura sociológica da Maria Quitéria e do 2 de julho. Mas a minha pergunta aqui é outra. Salvar um povo. Então, o excedente energético, corporal, erótico, que eventualmente a arte marcial tenha, não é para salvar a si, mas é para salvar a sociedade e fazer a revolução. E, nesse sentido, não serve para nada, pasmem, o
próprio jiu-jitsu, porque, volto a dizer, ele não se extingue nele mesmo. Porque se vocês disserem assim, eu estou aprendendo jiu-jitsu para fazer revolução, ou vocês não entenderam o que é revolução, ou vocês são profundamente alienados, porque depois que inventaram a bomba atômica, depois que o Google controla a informação da vida de vocês, o que um jiu-jitsu fará a revolução? Enfim, é uma infâmia um negócio desse extremo. Por isso que eu não aposto nas artes marciais, nelas mesmas, porque eu não tenho a esperança de que a revolução sairá de golpe de judô. Enfim, não tem base para isso. Depois que inventaram o revólver, nunca mais as dimensões são tais. Bem, o que eu estou dizendo é que a dimensão da energia excedente, aí sim, gera uma disponibilidade que pode se engajar num processo revolucionário. E residualmente, aí a arte marcial até pode ser útil num dia da briga, da guerra, da luta, mas é residual. Agora, a estratégia central é uma estratégia de tomada dos meios de produção, tomada do poder e outras coisas mais. Agora, isso se dá, aí vai a questão. O que há no esporte de excedente a ser utilizado para a revolução e o socialismo é coisas como coragem, uma espécie de força de potência corporal, que é jogar-se, é ir à frente, é avançar nesta caminhada. Daí o corpo erótico é fundamental. Por quê? Porque o corpo erótico também é uma espécie de gostosura no inconsciente da pessoa que diz assim, eu tenho poder, as pessoas olham para mim, então eu lidero. Então, efetivamente, até uma dimensão erótica nesta disponibilização corporal. Só que é isso, eu não tenho a expectativa de que a revolução venha por causa do judô, do jiu-jitsu, do karatê. Não é isso. Assim, com o país tendo bomba atômica, como é que eu posso pensar numa dimensão como tal? Isso é no máximo numa guerrilha de resistência, no bairro, na esquina, num certo momento, mas não é no geral, não é no enfrentamento geral. Mas entendo o que estou falando aqui. Aqui vai um elogio a uma energia vital que é fundamental para fazer a revolução. Porque, efetivamente, o esconderijo, o corpo desabilitado, a energia baixa, entendo o que eu vou falar aqui com todo respeito, o nerdismo, que é uma intelectualidade de gabinete, enfim, eu sou aqui, eu tenho medo do mundo, tenho medo dos outros, isso, então, é que não faz revolução nunca. O jiu-jitsu e o judô não fazem a revolução, mas que dirá, então, o nerdismo? A não ser que seja, obviamente, uma dose de nerdismo do tipo, eu vou derrubar o Google. Aí tudo bem, é outra história. Enfim, mas nerdismo padrão, que é o seguinte, não luto porque não sou capaz de entrar num tatame ou algo assim, é uma dimensão que não está tendo vantagem nenhuma nesses termos. Então, eu até gosto dessa dimensão vossa. Então, Camila, quando você diz assim, que grau de força o jiu-jitsu e a arte marcial pode dar para a mulher? O grau da defesa pessoal que menos me importa. Eu vou te dizer, eu gostaria que pessoas que não tivessem jiu-jitsu na vida estivessem tão plenamente seguras quanto as que têm. Eu não acho que não tem que jogar na costa da mulher a sua autodefesa. Bom, não tem que jogar na costa de ninguém, nem do homem, a sua autodefesa. Aqui não é lei de todos contra todos, não é homem é lobo do homem. Enfim, tem que ser uma outra dimensão social. Mas mais que isso é o seguinte, a mulher e o homem que puderem ter esta energia excedente, quem sabe isso não as engaja e os engaja, como a Maria Quitéria se engajou, não para si, mas para um processo terceiro, e que o nosso processo terceiro não seja o reacionarismo, mas seja, sim, a revolução socialista. Então, aqui, eu tenho muita esperança no que estou aqui contando hoje para todas e todos. Obrigada, professor. Obrigado, querida. Obrigado. Antônio. Oi, professor. Obrigado. Não, só aproveitando essa reflexão que o senhor fez a respeito dessas diferenças assim, de subjetividade, que às vezes o grande empresário vai para dentro do tatame e de alguma forma ele tenta se sobressair em relação a uma outra pessoa que tem uma condição econômica ou social não tão diferenciada, ou isso faz ele se sentir melhor, mas também, por outro lado, também pode haver o contrário, também, por exemplo, uma pessoa que é mais humilde, que dentro do tatame, porque dentro, principalmente do jiu-jitsu, né, a boa parte das academias tem uma hierarquia de faixa, mas não tão rigorosa quanto as outras artes marciais. Então, há em geral, assim, as boas academias, assim, boas no sentido de ter um bom clima interno, tem uma horizontalidade, assim, né? Então, aquele cara que é humilde tem a oportunidade de se relacionar com pessoas de classes sociais, entre aspas, mais elevadas, e isso faz, de alguma forma, ele ter acesso, às vezes, até à cultura, ou, enfim, isso dá um nivelamento. Será que a gente poderia também usar isso, eventualmente,
dentro de um discurso para falar, olha, o senhor falou assim, não, a academia de arte marcial acaba falando uma espécie de singularidade, mas quando você vai para fora da academia, está dentro daquela sociabilidade capitalista. Será que a gente não poderia usar isso para argumentar como uma coisa de disputa ideológica? Olha como é legal, a gente está dentro de uma academia em que todo mundo é igual, todo mundo se transbordar isso. A vida não ia ser melhor se a gente levasse isso, esse espírito de camaradagem que tem inerente ao jiu-jitsu, levar isso para a sociabilidade, talvez dentro de uma disputa ideológica mesmo, não sei. Antônio, não, pela seguinte razão. A forma da igualdade dentro do espaço limitado da academia equivale à forma da igualdade dentro do espaço da corporação e da igreja. E esta forma é para a manutenção da desigualdade fora dela. Então, vou te dizer assim, a igreja no Brasil tem um papel de possibilitar emprego ao fiel, porque, efetivamente, quando ele vai à igreja, lá tem um patrão e tem um empregado, ele conhece o dono da padaria, ele frequenta a mesma igreja, ele comunga na mesma igreja, ele conhece o pastor tal, o padre tal, etc. e tal. Esta função de igualdade, de encontro, era uma função de empregabilidade capitalista, ou seja, como fazer amigo e influenciar pessoas. Isso aqui é que na veia tem a função dos Estados Unidos. A academia, nesses termos, no qual o pobre encontra um patrão e está lutando com o patrão, ele conta com o patrão que faz 6 meses que está desempregado, ele tem 3 filhos. E os filhos estão passando fome. O patrão lhe dá um emprego, equivale ao Rotary, para quem é de classe média. Ou seja, está lá e uma pessoa fala, eu tenho um negócio para fazer amanhã, não sei aonde, você quer viajar para mim, eu te pago tanto? É Rotary, lá é uns clubes na forma de esporte. Então, essa dimensão não rompe com a forma do capital. Mantém a condição de patrão empregado, apenas é o local de encontro. Apenas é a forma de encontro negocial. Só que o negócio será, eu explorarei você, você é pobre, eu te darei um emprego. Apenas é que a gente vive, eventualmente, numa situação de capitalismo desgraçado como a atual do Brasil, no qual há um mar de desempregados, e a gente imagina que uma função boa é entrar num lugar como uma academia ou uma igreja, ou um Lions Club da vida, e por lá um desempregado encontrar um patrão potencial que lhe deu emprego. Só que no momento em que ele lhe der um emprego, isso não é uma benesse, isso começa a máquina da exploração. Então, eu não vejo nestas formas, com Rotary, Lions e academia e igreja, espaços que façam uma transcendência desses termos, a não ser que fosse, por exemplo, uma igreja da teologia da libertação cujo encontro fosse para romper com falas de classe social. Mas como a academia não tem essa função, ela não é um centro socialista, ela não tem esse play. Enfim, é claro, pode haver uma academia completa de centro socialista, aí sim, mas isso é uma experiência de laboratório. Frequentemente tem. Era isso que eu ia ponderar, porque tem, por exemplo, um pouco antes da gente começar, o Davi estava mencionando de academias que o pessoal treina o pessoal LGBT e tem uma experiência, por exemplo, na Inglaterra das academias vermelhas, assim, né, de uma academia meio antifascista, assim, né, para você. Mas aí a academia ela funciona em termos de um centro socialista, é um centro socialista do jiu-jitsu, é uma coisa assim. Aí melhora um pouco. Sim, mas nesse sentido é um centro socialista que então tem uma incidência no esporte e no jiu-jitsu, como pode ter um centro socialista de incidência na atividade filantrópica e coisas mais. Mas aí o que puxa a dimensão é o centro socialista, não é o esporte em si só, a igualdade no tatame. A igualdade no tatame, o máximo que ela gera em termos de networking é o patrão empregado. Enfim, e ela mantém a forma do capital. Por isso que estas dimensões, como fazer comida na festa do Rotary, isto, por mais que traga o rico e o pobre para cozinhar no Rotary, não vai fazer uma ruptura de classe, vai fazer, pelo contrário, um acoplamento de classe. Enfim, está fazendo o que se espera, inclusive, só está facilitando, só está tirando espaço do LinkedIn. Só isso. Nesse sentido, a academia integra o lucro do LinkedIn. Muito bom, professor. Obrigado. Legal, querido Antônio. E com isso, Leão, penso que chegamos ao final desta etapa. Pessoal, só tenho a agradecer, muito obrigado pela essa fala, foi uma grande aula mesmo, uma reflexão fantástica, acho que todo mundo se enriqueceu com essa reflexão de hoje e inspirou também novas pesquisas, acho que muita gente aqui teve contato com autores citados que não conhecia, isso é muito bom, isso é importante, principalmente para o nosso grupo, né? Nosso grupo tem esse viés também de estar o tempo todo buscando novas literaturas, então isso vai ajudar muito o nosso grupo. E agradecer a todos e todas que estavam aqui, pessoas que vão assistir posteriormente.
Para quem quiser ter contato com o nosso grupo, né, eu indico aqui o Instagram, que é o @GEBPJJ, né, que é o GBDD, para conhecer um pouco mais aí o grupo e a partir dali ter um contato maior. Agradecer a todos. Muito obrigado. Obrigado, Leon, todas e todos, Davi, todas e todos. Eu deixo aqui uma das indicações, é um texto meu central sobre saúde e marxismo e filosofia, que está aqui o link, sobre Canguilhem, que é, eventualmente, o mais importante pensador desses temas, de quem Dagonet é um discípulo. E também vários outros textos meus, nos quais eu trato dessas questões e desses temas, e quem, eventualmente, estiver interessado, basta enviar mensagem e eu estarei aqui à disposição de todas e todos vocês. Uma boa noite e um enorme abraço a todos.